Então a gente está na linha com o Dr. Mário Bittencourt, que já fez parte, inclusive, da direção do Fluminense, não essa agora, né, comanda o futebol, comanda o clube, e concorreu à presidência. Tudo bem, doutor Mário? Boa noite. Boa noite a todos os participantes. Como estão? Tudo bem? Tudo ótimo. Como é que você está vendo esse momento aí sombrio do Fluminense e que análise que você está fazendo da gestão do Abad? Olha, eu tenho conversado com muitos tricolores que têm me procurado, né? E o que eu tenho visto é o seguinte: o desmantelamento dessa gestão tem muito a ver com a forma que os grupos políticos que elegeram as pessoas que lá estão têm de fazer política dentro do Fluminense, né? Essa política destrutiva do Fluminense hoje, que eles trouxeram durante a eleição, né? A gente pode se lembrar na campanha a quantidade de mentiras que foram ditas, né? Que a gente poderia até chamar de um estelionato eleitoral, né? Dentre elas, por exemplo, o fato de terem vendido para o sócio e para o torcedor que o Fluminense estava com a sua saúde financeira intacta, né? Então, imaginem vocês o seguinte: qual investidor, qual pessoa de bem vai querer se aproximar de uma gestão que tem nas suas facções políticas a mentira, a calúnia, né, a invenção de números, né, e que só se dedica a atacar a reputação das pessoas, né? Você vê que ao longo desses últimos anos, todas as pessoas que trouxeram coisas boas para o Fluminense, tiveram realizações, acabaram tendo a sua reputação destruída por essas pessoas que lá estão. Eu tenho dito a muitos amigos o seguinte: percebam que eles estão dentro e, ao invés de fazerem gestão, eles seguem fazendo política. Eles assumiram o poder e, ao invés de buscar soluções práticas, soluções executivas, eles seguem de dentro atacando as pessoas que estão do lado de fora. E isso vai, obviamente, desconstruindo um ambiente sadio, um ambiente saudável, onde todos deveriam estar unidos para poder tirar o Fluminense dessa situação caótica que se encontra hoje. Frajola. Mário, boa noite, Frajola, tudo bem? Como é que tá, Frajola? Tudo bem? Tudo Saudações. bem. Saudações. Deixa eu te perguntar uma questão que me preocupa muito, que é esse caso do dinheiro do Wendel, 7,5 milhões de euros que o Fluminense está recebendo uma penhora de 30% desse valor, e esse valor me parece que é o que vai equilibrar as finanças, ou pelo menos é o dinheiro imediato que o Fluminense tem à vista aí para poder quitar suas obrigações. Foi um caso do Wellington Ney em 2013. Você tem conhecimento do desenrolar dessa história aí? Por que o Fluminense chegou a esse ponto? Por que deixou acontecer? Você sabe alguma coisa sobre esse caso, já que você é advogado? Olha, Frajola, eu li muito superficialmente na imprensa de que seria uma penhora oriunda daquele processo fiscal que determinou a penhora da venda do Wellington Ney alguns anos atrás, né? Se sou muito sincero, assim, não sei se essa penhora é oriunda desse processo, não tenho conhecimento, eu não fazia essa área do clube, né? Eu fazia a área desportiva e a área trabalhista, eu não atuava nesse processo específico, eram outros advogados, e não estou dizendo isso porque os advogados tenham atuado bem ou mal, muito antes pelo contrário, eram advogados brilhantes e fizeram ótimas defesas na época, mas era uma dívida muito antiga que o clube tinha de imposto, e que houve um problema naquela época. Vocês vão se lembrar, o Fluminense teve uma discussão até pública com a Procuradoria, no sentido de que estaria sendo perseguido, algo nesse sentido, mas o que se ficou sabendo posteriormente é que realmente, pelo que se diz no processo, que o Fluminense teria recebido o dinheiro e não teria repassado o dinheiro ao processo com a determinação de penhora que existia. E pelo que eu li, repito, não sei se é o mesmo processo, mas pelo que eu andei lendo, parece que é uma multa que foi aplicada justamente por esse descumprimento, por essa burla à penhora, né? E aí hoje o Fluminense tem uma execução gigantesca que inclui essa multa, que está bloqueando a entrada do dinheiro do Wendel e certamente bloqueará outras receitas. Não tenho a menor dúvida disso, que quem está buscando o seu crédito vai buscar receita em outras fontes de renda que o clube tenha. Fala, Lopes. Boa noite, doutor Mário, que é o Lopes. Boa noite, Lopes. Isso vai Como bem, é que tá? né? Tudo bem? Graças a Tudo Deus. ótimo. Continua naquela leitura e tal, do Pequeno Príncipe, tudo na praia. Às vezes, sim. Isso é inesquecível. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O Fluminense... o time que não vence, né, Lopes? Agora há pouco fez uma série de demissões, assim, né? Dispensa de jogadores. E o Fluminense, salvo engano, ele tá naquele ato trabalhista, esse que dá o nome, né? No ato trabalhista. Essa galera que tá saindo agora, por ser, eles vão botar na justiça. O Gustavo Scarpa já botou,
o Henrique deve conseguir o passe dele, enfim. Cavalieri. Essa galera que está entrando agora, sendo um novo processo, eles entram nesse ato ou o Fluminense corre o risco até de sair do ato trabalhista por causa desses novos processos? Tem como se explicar mais ou menos isso? Olha, Lopes, eu posso te afirmar que todos os processos que foram ajuizados posteriormente a novembro de 2011 estão fora do ato trabalhista. Por que te digo isso? Fui eu que obtive juridicamente esse ato em 2011, né? Foi todo o trabalho feito pelo meu escritório e naquele momento a gente conseguiu que as execuções fossem todas travadas e entrassem no ato e o Fluminense teria 9 anos para pagar um valor fixo mensal que cresce ano a ano, mas não com juros de correção, quer dizer, todo ano tem um valor fixo para matar essas dívidas de 2011 para trás. E existe lá claramente um artigo, uma cláusula do ato que diz que todos os processos que foram ajuizados posteriormente a novembro de 2011 estão fora dessa fila. O que isso significa para o torcedor entender? Que caso esses processos, que esses jogadores que saíram agora foram mandados embora, tenham êxito favoráveis aos jogadores, o Fluminense corre o risco de pagar o valor mensal e ter as suas receitas penhoradas diretamente por esses processos. O que certamente vai gerar inviabilidade financeira do clube, não tem a menor dúvida disso, e por isso acho que a maneira que foi feita foi a pior maneira possível, né? Aliás, costumo dizer que foi a única maneira que não poderia ser feita. Você tinha a maneira de negociar com os atletas uma rescisão amigável, você tinha a maneira de repente, emprestar esses atletas, você tinha a possibilidade de vender esses atletas ou até de liberá-los gratuitamente em troca de uma quitação geral, né? Das 4 únicas opções que o Fluminense poderia ter utilizado, ele utilizou a quinta que não era possível de se utilizar, que é mandar os jogadores embora e ter agora nas suas costas o valor integral desses contratos, e isso não é porque o contrato foi bem ou mal negociado, na verdade a lei determina que você pague o contrato todo até o final. Aliás, é a multa mínima da lei, para que vocês saibam. A Lei Pelé foi alterada nesse sentido e não é de muito tempo, né? Essa alteração é uma alteração recente na Lei Pelé, que determina que a multa mínima favorável ao atleta é o seu contrato todo até o final. Então, as demissões foram de uma inabilidade não só jurídica, como negocial, né? Porque eu costumo dizer que o advogado ele instrumentaliza o que foi acordado entre as partes. Então, quem negociou foi muito inábil, eu diria para você que foi amador. Verdade, né? verdade. Foi de um amadorismo assustador. Eu vou te dar um exemplo de um jogador que eu trouxe na minha época como vice-presidente de futebol e que acabou não tendo êxito dentro do campo, não tivemos sucesso, que foi o Ronaldinho Gaúcho. Ele tinha um contrato de 1 ano e meio, ficou 3 meses no Fluminense, e nós fizemos uma rescisão amigável, sem multa pela saída, uma rescisão no 0-0, só pagando aquelas verbas proporcionais de rescisão ali, os salários que estavam em atraso naquele momento. E ele saiu amigavelmente, não moveu nenhuma ação contra o Fluminense, como tantos outros que eu tive a oportunidade, não só como advogado, como vice-presidente, em fazer as rescisões. Então, eu te confesso, vocês sabem que eu milito no meio do futebol, faço alguns trabalhos para outros clubes, e a opinião unânime é de que ninguém nunca tinha visto isso que o Fluminense fez. Eu diria para você que foi, do ponto de vista jurídico, foi assustador. Agora, Mário, como torcedor, esse ano promete fortes emoções, né? Porque o time que tá em campo dá calafrio, né? Olha, eu diria a você o seguinte, o time teve perdas importantes, né? Aliás, que essas perdas, por questões políticas, vamos ser aqui verdadeiros e sinceros, elas vêm destruindo o elenco do Fluminense. Eu digo isso porque nós tivemos um ano de 2015 com extrema dificuldade, né? As pessoas se esquecem disso, mas o ano de 2015 foi o ano posterior à saída de um patrocinador que ficou 15 anos fazendo um alto investimento. Então foi um ano de reconstrução, de dificuldades, de uma mescla de jogadores da base com grandes jogadores que a gente conseguiu manter naquele momento e com outros que chegaram como aposta e que acabaram não dando certo, né? Mas mesmo assim, nós conseguimos até, no Campeonato Brasileiro não fomos bem, mas na Copa do Brasil chegamos a uma semifinal contra o Palmeiras. E você chega em 2016, houve a dispensa de algum desses jogadores que eu te falei, sem nenhum prejuízo à instituição, né? Se você pegar, saíram acho que 12 ou 13 jogadores de 2015 para 2016. E quando eu saí da vice-presidência em fevereiro de 2016, quando o antigo presidente me tirou da vice-presidência,
Se você se lembrar, o Fluminense tinha em seu elenco naquele momento jogadores como Jonathan, Fred, Diego Souza, Richarlison, Marlon, o próprio Edson, que era um jogador que nos atendia bem ali naquela posição, né? Tinha a subida do Douglas, né? O Wendel também já vinha subindo, né? Assim, tinha uma série de jogadores, e aí, no meio de 2016, né? O clube se desfaz do Fred, se desfaz do Marlon, se desfaz do Diego Souza, traz 8 ou 9 jogadores, e aqui não avalio capacidade técnica de jogador, eu não vou ficar jogando pedra nos jogadores que vieram e quem trouxe, até porque dentre esses 9 acabou vindo o Henrique Dourado e o Elton Silva, que se tornaram jogadores importantes, mas nós tivemos chegada de um grupo de jogadores que na época foi Danilinho, William Matheus, Dudu, Maranhão, todos os jogadores chegaram no meio de 2016, posteriormente à minha saída. Você vai me perguntar por que você está falando isso? Porque muitas pessoas jogam na minha conta que esses jogadores vieram contratados por mim, inclusive o próprio Marquinho, né? E eu estou dizendo não, mas também não estou criticando, dizendo foram contratações certas ou erradas, enfim, foram contratações que foram feitas e o clube se desfez de nomes importantes, como eu te falei, como o Diego Souza, como o Fred, como o Marlon, né? E aí, em 2016, a gente faz novamente um campeonato brasileiro muito ruim e eu imaginei que fosse haver uma nova reestruturação, mas que fosse se manter alguma base para 2017 e 2018. 2017 a gente faz novamente um campeonato brasileiro ruim, é eliminado de todas as outras competições também, e o que se vê no início de 2018 é mais uma vez o clube se desfazendo dos principais jogadores do ano anterior, né? Porque vocês vão se lembrar que ao final das competições o Abel deu uma entrevista muito longa e dentre as perguntas que teve foi a que você atribui o fato do Fluminense ter se mantido na primeira divisão? Ele disse, principalmente aos jogadores experientes. Queria agradecer ao Diego, ao Henrique Dourado, ao Henrique Zagueiro, que foram eles que seguraram essa bronca para mim. E aí, em 2017, o clube se desfaz do Richarlison durante o ano, e ao final de 2017 está se desfazendo de Wendel, de Henrique, de Diego Cavalieri, de Henrique Dourado e do Gustavo Scarpa. Então você tirou pelo menos 60% dos jogadores que compunham esse elenco e que eram a base desse elenco. Fazer uma avaliação agora, nessas primeiras rodadas, óbvio que o elenco está mais enfraquecido, óbvio, que isso basta olhar pelos jogadores que perdeu, mas a gente só vai poder ter uma visão mais ampla e mais concreta desse grupo do Campeonato Brasileiro, que é o campeonato que demonstra a sua capacidade de fazer futebol. O Campeonato Carioca é charmoso, a gente quer ser campeão do Campeonato Carioca, mas você vai ver aí inúmeros times que ganham o Campeonato Estadual e são rebaixados no Campeonato Brasileiro. Salvo engano, aconteceu isso com o Vasco em 2015. Né? Então, assim, quando nós vamos saber se o Fluminense tem condições de sobreviver ao Campeonato Brasileiro? Ali por julho, agosto, eu acho que a gente vai começar a ter um raio-x mais concreto se esse time tem capacidade de suportar ou não. Com as perdas que teve, eu acho difícil de suportar, sem as reposições. Mas não sou profeta, futebol é um esporte apaixonante e pode ser que o time encaixe. Nós temos um treinador extremamente experiente, identificado com a instituição, né? Então vamos torcer, nos cabe torcer. Ô Mário, só para fechar aqui, rapidinho, o que você acha do projeto Flu-Samorim? Você é um defensor, você acha que é um projeto interessante para o Fluminense? Olha, eu diria para você que o Samorim é uma ideia inócua que passou a ser fonte de uma despesa inaceitável. É a minha opinião. E por que te digo isso? Porque eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, eu comparo o Fluminense com os outros 19 clubes da primeira divisão. Né? Eu sou um dos maiores clubes do futebol mundial, um dos maiores clubes do futebol brasileiro, e tenho que me comparar com os clubes que competem comigo. Se você perceber hoje, o Fluminense em vários aspectos, em várias áreas, anda na contramão dos grandes clubes de futebol brasileiro. Né? E aí eu penso o seguinte, ou o Fluminense é vanguardista a ponto de ter arrumado um clube na Eslováquia e fazer um projeto maravilhoso, ele está andando na contramão de todo mundo, porque ninguém tem isso. Né? Então, assim, ninguém faz um projeto como esse que o Fluminense vem fazendo e que, com todo respeito, não vem trazendo resultado nenhum para nós. Nenhum. Né? Nenhum. Né? E não estou entrando no mérito. Eu acho que a despesa é inaceitável porque o projeto é inócuo. Não estou dizendo se é caro, se é barato, mas é um projeto que realmente chega a nos colocar, às vezes, em situações de exposição de marca que beira o ridículo.
né? Às vezes as pessoas, brincando de futebol, começam a dizer, o Fluminense está disputando lá para não cair também na Eslováquia. Então, assim, eu acho sinceramente que só nos traz uma exposição ruim. Não vejo nenhum jogador que volte de lá com grande capacidade de jogar no primeiro time do Fluminense. O Fluminense poderia muito bem ter um clube satélite no Brasil, ou seja, fazer uma parceria com um clube que dispute a Série C ou a Série B do Campeonato Brasileiro, para que a gente pudesse ter um desenvolvimento melhor dos jogadores. Eu vou te citar um caso de extremo sucesso nosso, que foi o Wellington Nem, que foi o Figueirense, né, e ganhou corpo lá, ganhou experiência, depois voltou e acabou sendo campeão brasileiro em 2012. Então, assim, E por que eu digo num clube satélite? Um clube no próprio Brasil? Porque aqui a gente pode ver, né? Claro. Até o próprio torcedor pode saber, olha, o Fluminense fez uma parceria com o clube XYZ lá de São Paulo, e eu consigo ver os jogos desse clube, eu acompanho o campeonato, ele disputa um campeonato de um bom nível, né? E isso prepara os nossos jogadores. Eu não acredito, sinceramente, que esse campeonato, num estádio que acho que nem arquibancada tem, na Eslováquia, possa fazer com que os jogadores do Fluminense voltem aptos a disputar grandes competições no futebol brasileiro. Maravilha. Mário, obrigado pela participação, bom final de semana. Saudações tricolores, Mário. Abraço. Eu que agradeço aí, saudações tricolores a todos, ao meu amigo Frajola em especial. Abraço, querido. E que nós possamos, na verdade, para deixar uma mensagem final à torcida do Fluminense, que nós possamos nos unir todos em torno do nosso clube e fazer com que o Fluminense possa voltar a trilhar o caminho das vitórias e voltar a ser especialmente uma instituição respeitada, que hoje nós não somos. Mas hoje não temos respeito de ninguém. Boa noite a todos. Obrigado, Mário. Abração pra você. Abraço. Abraço.